Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muchas gracias. Bien, muy bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar una sesión más de la, del tema de fortalecimiento de las redes, de las fuentes de información, del tema de fortalecimiento del plan de acción que estamos trabajando con la red BBS en este año de 2022. Hoy tenemos nuestra nona sección que vamos a hablar acerca del tema del desarrollo de los portales de bibliotecas virtuales con el uso del WordPress. Hoy tenemos la participación de Marcos Luis Mori, que es bibliotecólogo también en Vireme y trabaja con el área de soporte técnico para los productos que son desarrollados por Vireme. Va a compartir conmigo hoy esta sección. Y también tenemos invitados de Fiocruz, que va a compartir con nosotros cómo que fue el proceso de actualización de los portales de algunas BVS en Fiocruz. Antes de empezar, a mí me gustaría solo de recordar a ustedes que todas nuestras secciones y todo lo que estamos trabajando está disponible en el portal de la red BBS. Entonces, acá en el portal de la red BBS siempre tiene los destacados, acá en el área de destacado, el destacado para la sección que vamos a compartir. Acá, donde se ve acontece, está registrado todas las secciones que vamos a realizar en este año de 2022. Entonces, ustedes también pueden quedarse actualizados por acá. E há também mais abaixo destacado para estas secções que estamos realizando. Então, quando se hace clique acá, se abre esta pantalla, onde se vê novamente o calendário de las reuniões que estamos fazendo, e acá os ejes temáticos que estamos trabalhando neste ano de 2022, e cada um destes ejes temáticos tem seu próprio calendário e suas fechas de reuniões. Então, acá hoje é a reunião de coordenação BVS Lilacs, onde vamos trabalhar o tema de desarrollo de los portales. Déjame poner acá em espanhol. Donde vamos trabalhar o nono tema, que é acerca do desenvolvimento de los portales de BVS. Então, eu me vou já a compartilhar minha apresentação. Já vejo que a Luciana já está conectada. Olá, Luciana, muitas graças pela participação. Olá, boa tarde. O Léo também já chegou. Ah, que bueno, que bueno. Entonces, en el final, cuando ustedes fueran presentar, nosotros damos la palabra para que puedan presentarse, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar. Confirme, por favor, se están mirando mi presentación. Y se ya está en modo presentación, por favor. Sí, Juliana, sí, sí. Ah, ok, gracias. Bien, entonces en nuestra agenda del día vamos a hablar del desarrollo de portales BVS con el uso del WordPress, que es el CMS que Vireme adoptó ya hace algunos años para el desarrollo y actualización de los portales de las bibliotecas virtuales. Y en la sección Compartiendo Experiencias tenemos el equipo de BVS Fiocruz, que va a compartir con nosotros su experiencia acerca de este tema. Entonces, cuando empezamos, ya venimos en una serie de reuniones y temas que son importantes y hacen parte del modelo de la biblioteca virtual. Ahora estamos en la fase de trabajar y organizar todo lo que ya discutimos en secciones anteriores. Entonces, ya hablamos de fuentes de información, ya hablamos de identificación de contenidos, hablamos del desarrollo de base de dados, já vinimos com um montão de temas que são importantes e que conformam todo este contexto que é o modelo da biblioteca virtual. E agora estamos hoje falando acerca de como organizar toda esta informação que temos identificado, como melhorar
esta organización y cómo disponer mejor estos contenidos dentro del portal de la BVS. Entonces, ya sabemos que para empezar a trabajar con el modelo de la biblioteca virtual, para desarrollar una biblioteca virtual, es necesario definir los principales objetivos, definir el alcance, los temas principales y temas que son relacionados, identificar su público meta, para quién yo estoy trabajando, quién va a acceder a estas informaciones, cuáles son las necesidades de información de mis usuarios. Entonces, ya estamos em todo esse processo de identificação, identificar as instituições que possuem a produção científica sobre o alcance definido, estruturar as instâncias de governança e a rede de colaboração, definir quais são os conteúdos e fontes de informação que vão ser frente a los problemas que foram identificados, criar e colaborar com esses contenidos e fontes de informação para componer toda a coleção do portal da BVS e, por último, desarrollar o portal para organizar e poner à disposição as fontes de informação que foram identificadas. Então, costumamos dizer que o portal da BVS é a portada de entrada para que os usuários accedam à informação que nós estamos organizando e trabalhando. Então, é necessário que este portal seja muito organizado, que o conteúdo esteja muito claro, que as secções estejam bem organizadas, porque todo isto refleja o trabalho todo o trabalho que nós hacemos alinhado a los 3 pilares da BVS, que são as instituições, o conteúdo e os usuários. Então, o portal é a portada de entrada de los usuários para que possam acceder a toda esta informação que nós estamos trabalhando e organizando. E para que nós podamos desenvolver bem esta informação e organizar bem isto dentro do portal, temos alguns principais estándares e elementos que fazem parte do portal. Um deles é a arquitetura de informação. Então, é como nós fazemos toda a organização do conteúdo, como que definimos a estrutura de navegação, como que estão organizadas as fontes de informação. Então, todo isto compõe a arquitetura de informação da BVS. Também temos que trabalhar e ter em conta os estándares de acessibilidade. ¿Por quê? Porque em nosso rol, em nosso contexto de usuários, temos distintos usuários. Então, temos que atender a todos eles. E trabalhar com os estándares de acessibilidade faz que nós atendemos todas as necessidades de nossos usuários. Então, facilitar o acesso ao maior número possível de pessoas, independentemente de suas condições físicas. O outro princípio de estándar que nós também trabalhamos é acerca do desenho da interface, o formato de conteúdos para diferentes dispositivos de acesso. Es decir, yo puedo acceder a la BVS, el portal, desde mi computadora, desde mi teléfono, desde mi tablet, distintos tipos de dispositivos, y que todo este contenido que está organizando se adecue, se organiza de acuerdo con el dispositivo que yo estoy accedendo. Considerando a facilidade hoje que temos em acceder às informações desde nossos celulares, então, todo este conteúdo, todo o desenvolvimento do portal, toda a parte técnica do desenvolvimento, tem que atender a estes estándares também. E, por último, a programação visual e a tecnologia que vai implementar. Então, trabalhar bem os elementos visuais e a tecnologia do desenvolvimento deste portal. E aí, quando nós falamos de organizar a informação, temos que ter em conta, hoje, com o uso do WordPress, que é o CMS que estamos utilizando, que nem todos os usuários têm as mesmas necessidades e modelos mentais.
Entonces, tenemos siempre que tener en cuenta y tener muy claro quiénes son nuestros usuarios. El coordinador de la BVS, la red de la BVS, tiene que tener muy claro para quién estamos organizando y disponiendo estas informaciones dentro del portal. Porque mira, cada usuario tiene una necesidad y tiene un modelo mental. Nosotros no vamos a lograr atender a todos, pero si nosotros tenemos muy claro quién son nuestro público meta, el usuario que queremos atingir, alcanzar, va a facilitar mucho este trabajo para organizar toda esta información. E aí, quando falamos do usuário, hoje, vocês já devem conhecer os princípios de experiência do usuário e arquitetura da informação. E cada vez mais estamos tentando trabalhar com estes conceitos, considerando que os usuários têm modelos mentais distintos e também necessidades distintas. Então, hoje em dia, não é possível nosotros trabajarnos con un modelo ya preestablecido, porque tenemos que identificar y organizar la información de acuerdo a estas necesidades. Ustedes van a recordar esto cuando un poquito más adelante que yo voy a comentar el modelo que trabajábamos antes y el modelo que estamos trabajando ahora. Entonces, dentro de los conceptos del área, ¿no? de la metodología de la experiencia del usuario y arquitectura de información, podemos trabajar con algunas metodologías que van a facilitar el proceso de desarrollar una BVS más próxima de esta necesidad de los usuarios. Entonces, podemos trabajar con el inventario de contenidos, tenemos que trabajar con el mapeo de nuevos contenidos y cuando ya tenemos una BVS con la reestructuración de los contenidos actuales, podemos hacer estudio de los usuarios, tenemos que trabajar con el desarrollo del wireframe, que yo voy a explicar un poquito más adelante, desarrollo del mockup y por último la validación con el usuario final. Entonces son procesos y acciones que podemos hacer para que el portal de la BVS esté más próximo de las necesidades de nuestros usuarios. E aí, quando falamos de esta experiência, em la etapa 1, nós trabalhamos com o estudo de los usuários para identificar quais são essas necessidades, hacemos o mapeio de los contenidos e o inventário de contenidos. Então, esto se refleja em la etapa 1, donde podemos dizer que nós estamos começando a fazer a investigação e a concepção de la, por exemplo, seja de la criação de uma nova BVS, ou seja, a atualização e reestruturação de uma BVS que já existe. La etapa 2 é onde nós especificamos as funcionalidades, o que vai ser necessário neste portal. Hacemos os debujos e flujos, que são os wireframes e os mockups. Acá estamos em la fase de especificação, onde estamos identificando o que é necessário, quais são os recursos, tecnologias, como que vai ser o desenho, como que vamos organizar o conteúdo para conformar o portal de la BVS. E a etapa 3, onde estamos trabalhando com o desenho gráfico, depois hacemos a implementação e podemos evaluar com nossos usuários finais se o trabalho que foi feito, se a organização que foi feita hace sentido. Então, é muito importante esta etapa de validação com os usuários. E aí, quando nós falamos acerca desta atualização, nós estamos saliendo de um modelo pré-establecido. Eu creio que muitos de vocês da rede vão acordar-se deste desenho, deste modelo, onde o portal da BVS havia template já pré-estabelecido. Vocês tinham que seguir este modelo que chamamos de 3 colunas, ¿no?
¿no? Donde la primera columna nosotros organizábamos la red de la BVS, en la columna 2 organizábamos los contenidos y la columna 3 es el espacio para hacer el destacado, informaciones que son de noticias, que son más interesantes para los usuarios. Entonces, este modelo, já lá em 1998, quando a BBS foi criada, e lá a internet também não tinha, estava começando todo este tema tecnológico, isto era fundamental, já ter um template estabelecido para que vocês pudieran trabalhar com este template, com este modelo. Pero hoje em dia, nosotros já temos um montão de facilidades, e aí Marcos Mori vai falar a nós quais são as facilidades do WordPress, que nos permite desenvolver um portal de la BVS de acordo com o modelo mental de nossos usuários. Nós podemos organizar o conteúdo e trabalhar o conteúdo em distintos formatos, podemos utilizar distintos plugins que vão a organizar e melhorar a distribuição e a publicação de los conteúdos em la página. E aí salimos de um modelo pré-estabelecido e estamos caminhando para um modelo com mais enfoque no usuário, onde eu posso definir qual será minha estrutura de conteúdos de organização. Antes, vocês tinham que seguir esta plantilha e agora vocês têm esta flexibilidade de organizar toda a informação da BVS de acordo com as necessidades de seus usuários. Por isso que é muito importante ter e fazer este estudo de usuário e conhecer os usuários, porque desde aí nós logramos identificar o que o WordPress oferece e como que eu posso organizar meu conteúdo de acordo com as tecnologias que hoje temos disponíveis. Então, cambiar o formato e também cambiar a visão do desenvolvimento do portal da BVS. Hoje, já não temos mais um template, uma plantilha específica para que vocês possam trabalhar e vocês ganham mais flexibilidade para trabalhar com este conteúdo. Claro que este câmbio exige um pouco mais de conhecimento, de desenvolvimento de novas capacidades, principalmente para os bibliotecólogos, pero esto es un ganho de mão dupla, ¿no? Donde yo gano personalmente y también profesionalmente. Entonces, para que nosotros, ahora que tenemos esta flexibilidad, que salimos del modelo predeterminado, preestablecido, para um modelo que eu pueda organizar mi BVS de acordo a las necessidades de mis usuários, como que nós deveremos hagamos para que podamos reconhecer que este portal de BVS hace parte da rede BVS, porque antes todos os portales eram todos igualitos, tinham todo o mesmo modelo, seguiam todo o mesmo modelo. Pero agora, com esta flexibilidade do WordPress, como que nós hacemos para reconhecer que este portal hace parte da rede BVS, que este portal sigue o modelo da biblioteca virtual, que vocês já conhecem muito bem, e para que nós podamos identificar desta maneira, estamos trabalhando com alguns estándares que facilita este reconhecimento que este portal hace parte da rede BVS e, ao mesmo tempo, genera esta flexibilidade para que vocês possam trabalhar e organizar o conteúdo de acordo às necessidades. Então, para que nós podamos, mira, este portal hace parte da rede BVS, este portal sigue o modelo da rede BVS, nós já desenvolvemos há algum tempo, creio que hoje é uma oportunidade de fortalecer esta temática, de alguns estándares para o encabeçado da BVS e o pé de página. Por quê? Considerando que hoje, eu vou volver aqui neste desenho, considerando que hoje
el corazón del portal, ustedes pueden organizar de la manera que atienda as necessidades de seus usuários, utilizando plugins e o que o WordPress oferece. Nós estamos trabalhando com um estándar para o encabeçado e para o pie de página, onde nós vamos lograr identificar que a BVS hace parte da rede e também que siga o modelo da biblioteca virtual. Então, para o encabeçado, estamos considerando alguns itens que estamos identificando como obrigatórios, que é em la barra, no, en el encabeçado, tener la red BVS para el enlace del portal regional y todas las BVS que hacen parte de la red. Si la BVS tiene servicios personalizados, un espacio para comunicar errores, puede ir en este espacio también. Si hay interfaz en otros idiomas, el área de contacto y los estándares de accesibilidad, como yo comenté, que son muy importantes. El logo oficial de la BVS y el nombre de la BVS. Entonces, estos elementos que yo hablé ahora, estos se reflejan en este tipo de encabezado. Estamos hoy día utilizando y siguiendo algunos padrões de la internet. Estamos trabajando en varias BVS con el banner más clean, sin imagen, teniendo solamente el logo de la BVS, el nombre de la BVS, seguindo un poco de los padrões de la internet. Entonces, los elementos que están acá se reflejam en el encabeçado de esta maneira. Ustedes vão identificar que as novas BVS que estão sendo desarrolladas ou atualizadas já estão seguindo este modelo. E também, para o encabeçado, temos alguns itens que são opcionais, que pode ter ou não, que é a barra de informações gubernamentales, principalmente para as BVS que são institucionais ou que têm vínculos com as secretarias de saúde ou órgãos do governo, uma imagem representativa de fundo ou a caja de búsqueda em el banner, acesso às redes sociais e o menu. Acá, a imagem representativa é o modelo que trabalhávamos antigamente, que algumas BVS optam por continuar seguindo este padrão, e não há problema. Então, como está acá, são itens que são agora opcionais. E estes itens se reflejam assim, acá no banner. Então, tiene, mira, la barra del gobierno, la barra con el enlace para la BVS, para servicios personalizados, caso la BVS tenga, para el idioma, contactos y los iconos de accesibilidad, el logo de la BVS, el nombre, y de fondo, acá en el gris, está uma imagem representativa do país, uma imagem que seja representativa do tema da BVS. Então, isto também é um modelo para o encabeçado. E acá o menu. Ou como está uma outra opção, é poner a caja de búsqueda en el banner, que também agora é um modelo muito utilizado por la maioria de los portales de BVS. Desculpe, por la mayoría de los portales y sitios que están en la internet, que es tener la caja de búsqueda en el banner también. Entonces, son opciones que podamos trabajar com este modelo estándar de encabeçado para as BVS. E para o pie de página, temos como itens obrigatórios a rede de colaboração e a instituição coordenadora. Então, vocês vão identificar que muitos de los portales já estão utilizando este modelo, donde a rede de colaboração sale de la primeira coluna e vai para o pie de página e podemos identificar quais são as instituições que fazem parte da rede e tendo a informação da instituição coordenadora da BVS. Como itens opcionais, quando a BVS é nacional e tem BVS temáticas, pode ter o enlace para suas BVS temáticas. Também as redes sociais podem estar tanto no banner
en el encabezado quanto en el pie de página, la información de los derechos autorales y mapa del sitio caso la BVS opte por desarrollar. Entonces, sería más o menos este modelo, donde se pone acá un enlace, un espacio para las BVS temáticas, tiene la red de colaboración, la institución coordinadora y el espacio para los derechos autorales. E acá também há mapa del sitio e informações de copyright quando necessário. E o outro modelo, abrindo acá este enlace para as BVS temáticas, então temos acá os enlaces para cada uma das BVS temáticas. Mira que estes são uma recomendação desde BIREME para que nós podamos ter o mínimo de identidade visual para que este portal, para que podamos reconhecer e considerar que este portal é uma BVS e hace parte da BVS. Porque antes, como modelo estabelecido, era muito fácil dizer, mira, todas estas são BVS, são bibliotecas virtuais. Pero, además del formato, hay los fundamentos del modelo de la biblioteca virtual. Entonces, estos también tenemos que tener en consideración, que es conformar la red, trabajar de una forma descentralizada, tener la matriz de responsabilidad, tener las instancias de gobernança, el comité consultivo, el comité ejecutivo, la secretaría ejecutiva, trabajar con los usuarios. Entonces, todo esto es que compone una BVS, no solamente el portal. Pero como esto es representado en el portal, estamos definiendo algunos elementos que são fundamentais para o portal, uma vez que hoje o WordPress possibilita uma infinidade de formas de organizar o portal, o conteúdo na internet. E também devemos considerar que este tema de la tecnologia, del tipo de como o conteúdo está organizado, isto é uma dimensão que é evaluada dentro do instrumento de madurez. Então, nós também evaluamos quanto que a BVS está avançando, quanto que a BVS está utilizando e seguindo as recomendações tecnológicas. Então, esta é uma dimensão dentro do instrumento de madurez que também é evaluada. Então, esta atualização é muito importante para que vocês estejam de acordo ao modelo da BVS e também estejam seguindo os avanços tecnológicos. Isto mostra para nós que o coordenador está tiene preocupação com este tema, está seguindo as recomendações de BIREME e está trabalhando com o avanço tecnológico. Então, é um eje muito importante dentro do instrumento de madurez da BVS que sim é evaluado e é considerado dentro desta evaluação. Bien, yo creo que es esto. Agradezco a todos ustedes por la atención. Y ahora yo voy a pasar la palabra a Marcos More. Si tiene preguntas, ustedes pueden poner en el chat y en el final hacemos una ronda de respuestas. Y voy a pasar la palabra a Marcos More, que va a hablar para nosotros acerca de la acción más técnica. Como que nós implementamos tudo isso que eu acabei de mostrar de uma forma mais metodológica, mais conceptual, e como que nós plasmamos e apresentamos isso no portal da BVS. Marcos, é com você. Muitas graças. Graças, Juliana. Deixa eu compartilhar aqui minha pantalla. Todos me escutam bem? Sim. Também vou... Bom, eu me vou também apagar minha webcam por causa da internet, tá bem? Me vou falar para ter uma visão geral, né, do desenvolvimento da parte tecnológica do portal de BVS com WordPress, tudo bem? Bueno, deixa eu ir para frente. También mi nombre es Marcos Luis Mori, ¿eh? Sí, como Juliana habló, yo soy bibliotecólogo y trabajo en la parte de tecnología acá en BIREME y trabajo en la parte de soporte técnico a los productos desarrollados por BIREME, ¿está bien?
No dia de hoje, o tema que vamos a tratar é sempre uma visão geral de todo o processo, né? Só um minuto. Vou falar sobre cenário antigo e cenário atual, por que WordPress, elementos de WordPress, plugins homologados por BIREM e quais são seus critérios, instalação e configuração de um plugin da biblioteca de WordPress, instalação e configuração de um plugin desenvolvido por BIREM ou por terceiros, instalação de um tema da biblioteca de temas do WordPress ou desenvolvido por BIREM. E um pouco na visão geral do processo de publicação de uma BVS ou de um portal. Em apresentações anteriores, falei do cenário antigo, né, e do atual, sim, cenário antigo e cenário atual, onde no antigo cenário tínhamos várias aplicações para as fontes de informação, tanto na parte de entrada de dados como na apresentação pública. Também disse que no antigo cenário, as instituições tinham que depender de sua própria infraestrutura para fazer as instalações. E atualmente oferecemos acesso a essas aplicações sem necessidade de instalar as aplicações em seu próprio sistema, em seu próprio servidor. Uma das aplicações que utilizamos no antigo cenário era o BVS Site, né? BVS Sítio, né? Como podemos falar também. Tipo de um CMS, tipo um sistema de gestão de conteúdo. Era um sistema desenvolvido por BIREM e que tinha uma estrutura de arquitetura de informação pouco flexível. Quer dizer, tudo isso que Juliana falou hoje não era possível implementar, né, em BVS Site, ter essa flexibilidade. E, em consequência, só nós poderíamos dar suporte aos problemas que se apresentavam. Isso é um ponto importante também porque nós elegimos o WordPress como solução, tá bem? Esse novo cenário, substituímos o BVS Site por WordPress e, ademais de WordPress, também nós tínhamos outros, né? As aplicações das fontes de informações por plugins desenvolvidos por BIREM. Aqui é uma tabela que, somente para ter uma ideia, do que nós substituímos, né? O sistema BVS Site, substituímos por WordPress, LiuDB Web, que tem a parte, que é um sistema de gestão de referência bibliográfica, que tem o LiuDB Web, né? E substituímos por FIAdmin, através de web services, de serviços, aliás. O LiuDB Web também, né, que aqui está repetido, está equivocado, que é a parte de publicação, substituímos por um plugin de WordPress que chamamos de referência bibliográfica, que é solo publicação, bem? Porque os dados são sempre ingressados no FIAdmin. Também o LIS, né, que é sítios de interesse, também temos um plugin que chamamos de recursos de internet, diretório de eventos, também que substituímos por um plugin de eventos, e aqui no que mapeamos há mais 3 novos plugins com mais 3 novas fontes de informação ingressados em FIAdmin, que é o multimídia, legislação e recursos educacionais. Quando decidimos cambiar nossos sistemas de BVS Site, que é um sistema de gestão de conteúdo, por outra solução de mercado, que é importante isso, por outra solução de mercado e não sim uma solução desenvolvida especificamente proprietário de nós outros, evoluamos outras possibilidades, né? Cada sistema tem suas vantagens e inconvenientes, né? Aqui é só uma imagem de que elegimos WordPress, mas tem Joomla, tem Magento, tem Drupal, sim? Há outros sistemas que também são interessantes, mas nós elegimos o WordPress. Um ponto. No caso de WordPress, caso queiras, né, como falei do cenário antigo e cenário novo, em WordPress, que é o nosso portal, nossa visão da BVS, você pode instalar nos servidores de BIREM, né, ou oferecer como serviços, ou em los servidores da sua própria instituição, que veremos hoje na apresentação de Fiocruz, que toda sua instalação de WordPress está em servidores de Fiocruz. Bom, aqui são alguns pontos, né? Por que elegimos WordPress, tudo bem?
Quer dizer, ele é mais popular do mundo, isso é um ponto importante. O código aberto e gratuito também é um ponto importante que quem quer melhorar, quem quer barrar e quem quer utilizar, pode trabalhar com isso porque é gratuito. Tem uma comunidade muito ativa. O WordPress tem uma comunidade muito ativa que trabalha duro para melhorar a plataforma com cada atualização. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando trabalhamos com todo o sistema desenvolvidos proprietariamente ou desenvolvidos por IBM, era muito difícil ter pessoas para ajudar a desenvolver ou apoiar a dar suporte a nossos sistemas. Com isso, o WordPress você pode fazer uma búsqueda em Google, internet, tu vas a ter muitas soluções do problema que pode ocorrer e muitas coisas interessantes. Então, essa questão da comunidade ativa é muito importante. É de fácil instalação. Se eu sou bibliotecólogo, para entender um pouco mais, eu criei um virtual host em minha computadora e pode instalar para provar. Então, é importante isso, a fácil instalação, sim? Também é fácil personalização com plugins e temas, que é isso que a Juliana falou, que temos mais poder agora, né? O próprio usuário tem mais poder para definir e implementar os ajustes ou o desenho que queres, tá bem? Só um ponto de questão de dados, né? A plataforma conta com mais de 54.000 plugins no diretório oficial e 11.000 temas só em outros repositórios. E é claro, né? O modelo de negócio é que o plugin e os temas oferece bastante recursos, né? E muitas vezes gratuitamente. Se você quer adelantar mais algum ponto, tem a parte paga, mas mesmo assim é interessante, sim? A parte de segurança também. WordPress é uma plataforma que se preocupa muito por a segurança. Sua equipe se esforça por manter a segurança em todo momento. Además da proteção própria do software, do próprio WordPress, há grandes plugins de segurança de segurança. Nós outros, a IBM, trabalhamos com o ITM Security, tá? Só o ITM Security gratuito tem muitos recursos para proteger seu site. Pero nós trabalhamos com Pro porque tem alguns recursos a mais, como, por exemplo, o reCAPTCHA, alguma coisa que nós necessitamos para ter mais segurança do que nós já temos. São também alguns pontos, né? Não me vou ingressar tecnicamente em cada, mas alguns elementos, né? São alguns términos que nós utilizamos quando falamos de WordPress, tá bem? Aí os posts, né? Posts são entradas de WordPress, né? Que se utiliza mais para criar conteúdo dinâmico. Por exemplo, blog, área de notícia, portfólio, né? São forma de lista que o grande diferencial de uma página é que tem categorias e tags. Então, tu pode mostrar através deste tipo de características, sim? Um ponto, né? Quais são essas características, né, do post? São que tem taxonomias, permite classificar e organizar melhor o conteúdo do WordPress. Por defeito, WordPress tem duas taxonomias, categorias e tags, ou etiquetas, como eu falei antes, né? Isto facilita para desenhar também toda a arquitetura da informação e facilita ao usuário a búsqueda de mais conteúdos sobre um tema concreto quando navega por el sítio, tá bem? A página se utiliza para para ingressar conteúdo mais estático, né? Seu uso mais habitual são criar conteúdos institucionais como início de página, acerca de WordPress, serviços e etc. O plugin, em realidade, que é uma aplicação, né, instalado em seu sítio, que estende, né, que amplia as funcionalidades do seu sítio principal. Só no WordPress há bastante funcionalidade, sim? Mas se tu queres algum ponto, algum recurso que não há em WordPress sem nenhum plugin, tu pode instalar um plugin como vou
falar um pouco mais adelante, tá bem? O tema é o desenho visual de seu sítio, é como está se mostrando para o público final. Isso também adapta a visualização de seu conteúdo, né? Da página, entradas, né? Define onde aparecem os menus, o logotipo, os widgets em seus sítios. Widgets são pequenas aplicações de conteúdo, assim como a combinação de colores, as fontes e outras características de desenho. Então, só esses dois pontos, né? Plugin, quer dizer, WordPress propriamente dito, plugins e tema, temos um framework de um sistema com muitos recursos e possibilidades. E, o que é importante dizer, gratuitamente, né? Acá é só uma visão, como a dito que o post, né, é diferente de páginas, tu pode trabalhar com taxonomia. Aqui, neste caso, tem uma categoria chamada BIREM, e isto parece todos os posts, né, que foram marcados por BIREM. E daqui é uma página, né, dos produtos que tirei, creio, da rede, que é um tipo de página que se pode, a entrada é um tipo de página que se pode organizar e enumerar com categorias e etiquetas, e as páginas são, como disse, conteúdos estáticos, né, que não necessita ser organizado em categorias. Um artigo, um bloco, aqui são algumas possibilidades. Bom, agora vou falar um pouco, assim, que são, depois eu vou passar a acabar, onde está essa página que nós criamos no sítio de Redis, tá bom? São os plugins homologados de BIREM, bem? E quais são os critérios, né? Pertencer à comunidade de WordPress. Como sei que pertence à comunidade de WordPress? Quando, deixa eu ver se eu tenho acá. Quando vocês entram em este sítio, wordpress.org plugins, e hagam uma búsqueda, né, em esta carra de búsqueda, e dentro do sítio de WordPress. Então, todos esses plugins pertencem ao repositório ou à biblioteca de plugins de WordPress. Outro ponto, a última atualização deve ter ao menos 1 ano de antiguidade. Este exemplo de Polylang, a última atualização foram 6 dias atrás. Compatibilidade com a versão atual de WordPress. Então, assim, testado hasta o WordPress 6.0, versão do PHP também é importante de onde se forem testado. Compatibilidade com os plugins aprovados. Bom, isso, em realidade, é na prática, né? Quando se desenvolve os plugins, hacemos algumas provas para ver se não vai arrotar o sistema, e assim, o que temos são as provas, né, que hicimos em nossas implementações que são compatíveis, né? Añadir se o widget em questão realmente añade ou amplia as funcionalidades. Isso é muito importante, porque muitas vezes instalamos muitos plugins em a instância, porque isso se queda mais pesado também a instância, e com plugins que não têm necessidade de fazer essa instalação. Então, é importante ter em conta se realmente o plugin que tu trabalhas tem necessidade de ser ampliado. Quando começamos a trabalhar, achamos maravilhoso instalar muitos plugins, mas hoje, não sei se a palavra é menos, quanto menos plugins e que resolvam suas soluções, é melhor. Se não tienes problemas de segurança, né, isso é muito importante, mas também tem que ser uma búsqueda, e sempre, quando nós compramos ou instalamos o Item Security, ele envia o report, envia relatórios para nós sempre de los plugins, de los problemas que tem de vulnerabilidade do sistema. Por la necessidade de uma função que não existe, no núcleo, é daqui que nós já falamos, né? Então, você mira, última atualização, 6 dias atrás, tem 700.000, né, instalações ativas, são muitas instalações ativas, a compatibilidade de versão WordPress, e foi testada hasta que versão de WordPress, e daqui são o que é necessário, bem? Então, esses são alguns pontos que nós, BIREM, por nossa experiência, definimos como critério. Por isso também é possível
cambiar, discutir, sempre tem que ser dinâmico isso, sim? Aqui são a página que eu vou, ao fim de minha apresentação, poner onde está a página, que são os plugins homologados que nós temos, tá bem? Como Item Security, que é para segurança, o Google Analytics, que também é muito importante, né, para mirar como está o acesso a seu sítio e tomar decisões a respeito do que fazer para melhorar tu acesso, tá bem? E são vários aqui, eu vou passar lá o URL também. E vou falar de Polylang, que Sueli também falou que é um plugin importante, a dizer que para nossa rede que deixa um sítio que é, digamos, com um usuário solo para multi-idioma, tá bem? E meu exemplo é exatamente isso, tá? Como instalar um plugin, o plugin de Polylang. Eu hago na búsqueda Polylang aqui, tu vai saber que ele faz parte da biblioteca de WordPress, tá bem? Então, aqui eu estou pondo algumas pantalhas para mirar, né, o processo como se faz dentro, né, agora o ponto como hago a instalação de um plugin que é da biblioteca de WordPress. Então, eu tenho que entrar dentro do módulo de administração de WordPress, quando tu é de WP guion admin, tu entras no módulo de administração de WordPress. Aí tu elige plugins, tudo bem? Depois de plugins, tu pede clique em agregar novo, porque é o que quero fazer. Hago uma búsqueda, né? Porque vai aparecer na pantalla com uma caja de búsqueda. Tu digita Polylang, pide para clique em instalar agora e ativar. Então, os conceitos: buscar, instalar e ativar. Isso vai servir para temas também. É bom que tenhamos em nossa mente esta questão. E logo após que ativamos, neste caso, que é a primeira vez que estamos instalando o plugin de WordPress, vas ter essas três pantalhas, podemos assim, onde aqui tu elige, né? Quais são os idiomas que tu sítio queres que apareça. Aí, neste exemplo, eu pôr espanhol e português. Depois vou para a próxima página, onde tu tem que pôr, digamos, o idioma por defeito. Então, tudo o que existe, por exemplo, hoje, numa página que não há esse plugin, vas definir que todo o conteúdo que tem este sítio vai ser em espanhol. E acá diz que está tudo bem a sua instalação e que você está listo, né, para fazer a tradução. Ponto. Isto não é como poder dizer, não é uma tradução automática, né, del sítio. Ele vai te permitir, tudo bem, que tu puedes fazer a tradução. Há também plugins de tradução automática. Se nós até implementamos em algum sítio um plugin que tu puedes fazer uma tradução automática, né? Logo que se mostra a pantalla pública e cambia de idioma, ele faz uma tradução de los contenidos e não de imagens. Também um impacto que pode ter. É assim, quando tu entra em post ou páginas ou qualquer tipo de ingressar conteúdos, vai dizer assim, eu estou em espanhol e quero essa instalação para tradução para o português. Então, é só clicar acá e tu sistema está listo para ser que tu haga a tradução para outro idioma. Bem? Um ponto para mostrar para elegir os idiomas em sítios públicos, tu tem que trabalhar com widget, né, que é um recurso de WordPress, ou mesmo com o programador visual, a ser uma CSS para que apareça onde queres, tá bem? Agora vou falar a respeito de uma instalação e configuração de um plugin desenvolvido por Bireme, por exemplo, referência bibliográfica. A primeira coisa que tem que fazer é barrar um arquivo zip dentro de nosso repositório. Então, isto aqui tem lá
la direção, que é github.com/bireme, e tu pode fazer uma búsqueda e vas encontrar nosso plugin, que é o plugin Bibliographic, né? Referência bibliográfica. E vas a ter ali nesta pantalla a parte de code. Se você clica em code, tem lá tem o recurso de clone, né? E aqui tem o download zip. Então, tu tem que descargar esse arquivo zip em seu ordenador, em caso de querer instalar o plugin. Um ponto que não falei desde o começo, que há várias formas de fazer a instalação, tudo bem? Eu estou utilizando a instalação mais sencilla, pero não é, tem, Bireme, por exemplo, né? Solamente o administrador pode fazer isso e em nosso servidor já está configurado para que eu pueda fazer essa instalação. Muitas vezes em servidores de terceiros ou su mesmo, não logra fazer isso porque não há permissos. Aí tem que falar com o administrador do sistema para ajustar esta questão. Então, depois que descarguei o arquivo zip, eu vou o mesmo processo, né? Clico em módulo de administração, clico em plugin, agregar novo, e a diferença, que é essa hora, é subir plugin, tudo bem? Clico subir plugin, escolho o arquivo, né, que você gravou em seu ordenador, pido para instalar a hora e ativar o plugin. Então, há um passo diferente de instalar um plugin da biblioteca de WordPress, que é subir plugin. Quanto à configuração, também não vou entrar em detalhe, mas se tu tens dúvidas, pode escrever ou para nossa rede BVS ou acá mesmo em nosso chat, que, como eu falei anteriormente, nossos plugins de WordPress, como referência bibliográfica, diretório de eventos, list, eles solamente publicam os dados, tudo bem? Mas os dados são ingressados no FIA-admin, tudo bem? Aqui, desculpa, aqui é uma visão, depois que configurei, aqui é uma visão de como que vai aparecer esse plugin. Então, tem tudo esta visão. Tem os registros, tu pode fazer búsqueda e tu tem os filtros aqui. Esses filtros tu pode fazer elegir quais são os filtros que queira apareça publicamente. E um ponto importante, esse plugin page, Biblio, por exemplo, em este caso de FeeView, né? Existe um subsite e está dizendo que os dados do plugin vão aparecer dentro de, digamos assim, desta URL Biblio, tudo bem? Um ponto importante é esse filter query, né? Porque é onde tu tem que marcar quais são os registros que querem que apareça no plugin. Então, isso que eu estava adelantando e queria pontuar novamente, que os plugins de BRM, em estes casos, de fontes de informação, eles solamente mostram o registro, né? E de onde vêm esses registros? Del FIA-admin. Daqui um exemplo del FIA-admin, que quando vocês ingressam os dados em FIA-admin, tu tem que fazer lá, a marcação, sim? Acá, por exemplo, para aparecer na base de dados PIE, né? Eu sempre falo PIE, mas é PIE, e tem que marcar. E muitas vezes acá não se quer dar claro qual é o código que tu tem que pôr acá. Em este caso é PIE mesmo, certo? Então, se quando tem dúvidas qual o código que tem que utilizar para configurar os plugins de fontes de informação de BRM, tu pode enviar um e-mail, porque creio que não é totalmente explícito para quem está ingressando os dados. Bom, isso está aqui, então, deixa eu ver se tem mais. Bom, isto já finalizei aqui pela parte de plugins. Eu fiz um PPT, mas eu quero fazer uma prova de um risco acá, que vou mostrar para vocês como que se instala um plugin aqui em tempo real. Todo mundo mira lá a instância que eu estou mostrando? Sim. Tá. É que esse daqui não quer ir. Precisava parar. Bom, eu tenho acá uma instância de teste, tudo bem?
que é do Uruguai, aqui é só para mostrar para vocês como se hace as instalações de tema, tudo bem? Então, dentro do módulo de administração, tem o item aparência, e dentro de aparência, temas, tudo bem? Aqui já vem alguns temas, né, do próprio WordPress, tudo bem? Mas, por exemplo, eu quero instalar um novo tema, um tema diferente do que tem aqui. Add new, tudo bem? Então, eu vou buscar o tema que quero fazer. Bom, photography, por exemplo. Então, vai ter como resultado vários temas com este tema que busquei, que era photography, tá? Então, você vai elegir, sei lá, vou elegir qualquer um deles, esse minimal photography, tá? Tu pode ter detalhe, vista prévia, até posso fazer uma vista prévia de como vai ser. Então, se aqui me mostra como vai ser esta vista prévia, e se acha assim, a mim não me gusta muito, eu quero elegir outro. Vou elegir um outro da cá, por exemplo, Photography Studio. Também hago na vista prévia. Este gostei mais. E peço para hacer a instalação. E sempre instalar e ativar. E ativei. Então, ele está aqui no lado esquerdo, que é o tema que ativei. Então, mira que a instância que tendría este tema por defecto já cambiou. Mira, sim, cambiou automaticamente. E acá tu puedes personalizar o tema, né? Também tem o header options, identidade do sítio, tem muitos recursos acá que tu puedes começar a personalizar seu tema, tá? Então, sencillo, isto é uma forma de instalar um tema do repositório de WordPress. Tudo bem. Mas tem todo o trabalho, a Juliana mostrou todo o processo sério de como tem que criar uma arquitetura de informação para que o usuário chegue a seu sítio e quede-se em seu sítio e consuma o conteúdo do seu sítio. Então, tem todo esse trabalho que é importante. Então, normalmente, né, creio que depois Juliana pode aclarar um pouco mais, em BIREM temos um trabalho, né, sério, que é criar ou desenvolver uma arquitetura de informação, tudo bem? E vou dar um outro exemplo acá, sencillo, de um tema que foi desenvolvido por Márcio. Márcio é nosso programador visual acá de BIREM, e nós hicimos para um projeto chamado da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde do Brasil. Tá bem? Então, como que hago uma instalação que, por exemplo, não é da biblioteca, não é do repositório de WordPress? Então, é o mesmo conceito de plugin. Crego acá agregar temas e, nesse caso, subir temas. Eu elijo onde está esse tema. Eu tenho que achar onde está esse tema WordPress. Temas. É um zip também, né? Aí, já está acá, carregado, install now. Demora um ratinho, lembra que tem aqui todo o passo, descumprimento, estação do tema. Como já havia instalado, então serve também como um processo de atualização do tema, tá bem? Então, se ele está abrindo assim, this theme já está instalado esse tema. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que haja um replace. Eu quero que haja uma atualização deste WordPress. Então, se aqui já está falando que está tudo corretamente, eu volto para cá, hago um refrescar. Olha, tem que falhar, né? Acho que faltou alguma coisa. Esqueci de ativar. Agora sim. Aí eu dou um refresh. E aí está, como não tem conteúdo, sim, já está aqui o tema que foi desenvolvido junto com, por exemplo, com Juliana e com nosso programador visual, tá? Então, isso aqui é um exemplo bem sencillo de los processos, né, que é para instalar plugins e instalar temas, tudo bem? Agora, para finalizar e para não deixar muito aburrido a apresentação, vou
passar bem rapidamente como nós trabalhamos aqui em Bireme. Nós trabalhamos com duas instâncias, né? Uma instância de prova e uma instância de produção, onde realmente o WordPress queda público para todos, né? Para que todos possam acessar, né? Basicamente, então, você tem toda a parte que a parte de infraestrutura e suporte técnico hace a instalação de WordPress, sempre a última versão, a instalação de plugins e temas, ou lo que o desenvolvedor, né, visual tem necessidade, e hace uma configuração básica, mas de los plugins de segurança ou de contato, certo? Porque os plugins que cambiam realmente o conteúdo, o visual, normalmente quem se hace isso é o programador visual ou próprio as pessoas que o bibliotecólogo de IBM também tem digamos assim, um papel como um webmaster, né? Então, muitas das configurações que impactam em visual ou na configuração, ou é o programador visual ou o próprio bibliotecário de IBM que tem esse papel também de webmaster, tá bem? Depois, o personal de conteúdo, né, tem essa parte toda que Juliana detalhou e da importância disso, né, desenvolver a arquitetura de informação, depois haga através das validações da arquitetura, valida também com o programador visual, que hace a parte, digamos, de parte concreta, né, de instalação de WordPress, hace a implementação de desenho e impeça a introdução de conteúdos básicos, né, porque em realidade ele não pode ser tudo a parte de conteúdo na instância de prova, aqui em BRM, porque é uma parte somente de prova. Então, há uma introdução de conteúdos básicos e depois de validação com a contraparte ou com todos os nossos, digamos, stakeholders, né, do projeto, aí colocamos na parte de produção, que é trabalhado pela parte de suporte técnico e a parte de infraestrutura. Bueno, qualquer dúvida, eu vou passar alguns URLs aqui em chat, mas, por favor, pode enviar e-mail por esse redbvs@googrupos.com, que eu contesto por lá. Muitas graças. Marcos Mori, como es más conocido. Muchas gracias por su presentación. Creo que fue muy completa acerca de cómo nosotros organizamos el contenido y cómo desarrollamos después, considerando el uso del WordPress y todo ¿cómo yo puedo decir? Todo lo que WordPress ofrece, ¿no? Agora, nós vamos passar a nossa secção de compartilhando experiências, onde temos a participação do equipo de Fiocruz. Eu vou deixar que cada um deles se presente e vamos começar com Luciana, Daniele e Lu. Eu pido que se presente e comparta com nós um pouco do trabalho que vocês estão fazendo em Fiocruz, desde seu ponto de vista da gestão. Luciana é a coordenadora, é bibliotecóloga. Então, como estão fazendo o trabalho de organizar o conteúdo, toda esta parte mais metodológica, e depois seus colegas vão compartilhar com nós uma parte mais técnica, que é desenvolvendo mesmo estes novos portais de Fiocruz e a atualização de los portales. Tudo bem? Lu, é contigo. Muitas graças. Boa tarde. Como Boa vocês tarde. estão? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Acho que vou ser breve, porque quem vai falar bastante aqui é o Léo e o Adilson, né? Você e o Mori já contribuíram bastante sobre o ponto de vista da organização, né? E de pensar, né, na concepção de um portal de BVS, e até do ponto de vista de aproximar a discussão da rede, né, de pensar a arquitetura de informação também, e não pensar somente numa rede que congregue a alimentação e a entrada dos dados nos sistemas de informação. O que eu estou muito feliz de estar aqui é de ver a possibilidade de como que a rede BVS para a rede regional, porque, como vocês estão falando em espanhol, a gente não está só em solo
nacional. A gente está em solo latino-americano, né? E é interessante de verificar o avanço que o modelo BVS teve, né, em 2 pontos, né? De pensar um modelo que se adapte às necessidades de informação, tanto do ponto de vista da temática da BVS, como dos usuários dessa temática, né, e do caminho que esse conhecimento, que esse saber, que essa temática está sendo produzida, ela pode contribuir né, na concepção de uma biblioteca virtual, né, que acompanha as necessidades, né, do conteúdo e dos usuários. Um outro ponto também que é muito importante, que eu acho que vale destacar, principalmente nessa, como é que eu posso dizer, que eu acho que é uma experiência maravilhosa que o modelo BVS tem, que foi a criação da rede dos desenvolvedores, que trabalha junto com a rede dos centros cooperantes, com os bibliotecários, né? A construção da rede de desenvolvedores, ele permite que, para chegar nesse estágio que nós estamos, né, é algo que de fato é possível e que é uma estrutura viável de trabalho, né? Principalmente hoje, quando a gente trabalha no modelo de colaboração, que isso está para além só do trabalho das bibliotecas, de colaboração e pela catalogação, né? Pela catalogação cooperativa, mas também de pensar a colaboração para desenvolver novos plugins, que a Bireme deu esse salto, né? Fazendo a escolha do WordPress como tecnologia e participando dessa rede mundial, né? E promovendo essa possibilidade, essa proatividade do desenvolvimento de plugins. Então, para as instituições que assumem junto, né, dentro dessa rede, bibliotecas virtuais e que tenham na sua composição analistas, desenvolvedores e bibliotecários, que se possa caminhar para desenvolver novos plugins para o modelo do WordPress, né, com essa pegada, né, de somar a biblioteca de padrões do WordPress a como a Bireme fez. Né? E assim, não que a gente fique só nesse modelo de que a Bireme desenvolveu e a gente se apropria e faz, mas que a gente também seja ator, né, tanto quanto a Bireme, na ideia de novos plugins para poder somar ao modelo de rede da rede de desenvolvedores. E, então, assim, eu não tenho muito mais o que falar, eu acho que fazer uma reflexão mesmo para a rede, tanto do ponto de vista dos desenvolvedores como dos bibliotecários, de como que a gente possa potencializar o trabalho da colaboração para a arquitetura de informação, para a entrada dos dados, para a organização do conhecimento. Eu acho que seria isso. Tá bom? Obrigada, Luciana. Você tocou num ponto muito importante, né? O nosso papel, quanto bibliotecário, quanto gestor, quanto coordenador, nesse processo todo, né? É muito importante porque não é uma dependência só tecnológica, né? Sim. Nós que estamos mais próximos dos nossos usuários, a gente que está no dia a dia fazendo a entrada de dados, acessando as bases de dados, então a gente tem essa aproximação com o nosso usuário e conseguindo trabalhar junto com os desenvolvedores, eu acho que assim, a parceria perfeita, né? Então, você tocou Exato. importante. Os analistas não vivem sem os bibliotecários e os bibliotecários não vivem sem os analistas. Efeito Tostines. Ô, Luciana, alguns até casam, né? Também. Também. Ou então vive uma vida dupla, né, Amore? Opa! Bibliotecário e analista de sistemas ao mesmo tempo. Obrigada, Luciana. Então, agora, Adilson e Léo, por favor. Obrigada a vocês, Ju, e a todos que estão aqui. E da gente sempre somar essa participação, esse trabalho que a gente está junto, que... Nossa!
Anos. De BVS Fiocruz são 15 ou 16 anos. Mas eu já estou no modelo BVS desde os anos 90, desde 99. Muito obrigada, Luciana. Adilson e Léo, muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Estou vendo ali o plano de fundo do Adilson, é um bibliotecário também, né, Adilson? Não é pano de fundo. Não é pano de fundo. Isso é boato que o Mori espalha. Vida real, né? É vida real. Bom, meninos, com vocês, fiquem à vontade. Se vocês tiverem apresentação para compartilhar também, fiquem à vontade, tá bom? A palavra está com vocês. Obrigada. Olá, buenas tardes. Eu sou Adilson. Pero quem vai falar em portunhol é o Léo, que é fluente em portunhol. Né? Nós somos analistas de sistemas da seção de informação do CETIC, Centro de Tecnologia da Informação e da Comunicação, que atualmente é coordenado pela Luciana, aqui presente. Né? Nossa seção atualmente é coordenada pela Claudete Queiroz, que se encontra de férias, razão pela qual ela não pôde nos prestigiar aqui hoje. Né? E nós vamos falar um pouco como está sendo a nossa experiência na reformulação dos portais, dos muitos portais da BVS que ficam sob responsabilidade da Fiocruz. Léo, se apresenta aí, dá o seu boa tarde, para a gente poder começar. Boa tarde, eu sou Leonardo Simonini, também sou analista de sistemas e trabalho na seção de informação com esse projeto BVS. Desde criança, né? Já faz alguns anos. Não vou falar quantos anos para não informar muito a minha idade, entregar muito a minha idade. Eu já falei, Léo. Então vamos lá, o primeiro slide aí. Tá na tela, vocês estão vendo? Tá tudo certo? Sim. Aí, agora sim, Léo. Então, nós iniciamos esse trabalho, né, esse processo de atualização dos sites das nossas BVS, motivados pelo seguinte. Primeiro, pela obsolescência de alguns conteúdos. A gente estava observando que determinadas informações que antes eram relevantes, antes eram um padrão para os sites das BVS, estavam caindo em desuso. Então, era a hora de fazer uma revisão desses conteúdos. Outra motivação que a gente teve, e uma característica muito particular da gente lá na Fiocruz, é a dificuldade para atualizar dinamicamente os sites. Normalmente, essa atividade ela ficava por conta das nossas secretarias executivas, né? Por conta dos bibliotecários que ou enviavam, ou aqueles que tinham desenvoltura para isso, atualizavam diretamente nos sites. Só que essa prática, essa cultura, né, da atualização dos sites foi se perdendo. Então, a gente está ficando com muito conteúdo sem renovação, tá? Sem um refresh, né, que mantivesse o interesse do visitante. Então, a gente também precisava ter isso em mente para fazer as nossas reformulações. Atualização visual dos sites, né, que ele ainda guardava algumas características, né, daqueles sites iniciais, como a Juliana apresentou, né, anteriormente, ainda com heranças do modelo BVS Site que a BRM adotou lá no início, né, e apesar de já estarem, né, sobre a plataforma WordPress. Então, a gente também precisava adequar o visual dos sites aos
novos tempos, digamos assim. Adequação tecnológica, como eu acabei de falar. Eles já estavam na plataforma WordPress, mas ainda tinham um pezinho lá no BVS Site. Então, a gente ainda não fazia uso de todo o potencial da plataforma WordPress. Ocorrência de erros. Por estarem há muito tempo sem uma boa revisão, sem uma verificação, alguns componentes que eram usados originalmente no site, eles começavam a apresentar erro. Do tipo, você clica num link e uma página que deveria ser exibida não aparece. Então, a gente tinha essa necessidade de fazer também essa revisão do que ainda funciona internamente e o que não está mais funcionando. Outra motivação nossa era manter o engajamento dos nossos visitantes, dos nossos usuários. O que a gente está chamando aqui de engajamento? O usuário é aquele cara que ele quer novidades. Então, se ele entra a primeira vez no site, ele tem lá um panorama. Ótimo. Dali a 2, 3 meses, ele volta a visitar o site e dá de cara com a mesmíssima coisa, tá? Ele já começa a desconfiar de que aqui carece de uma dinâmica, o quão atualizadas estão essas informações, o quanto atualizados estão esses conteúdos. Enquanto que quando você reformula visualmente, isso é um estímulo para o visitante perceber que, não, esse site está vivo. Eu vou retornar aqui porque ele provavelmente da próxima vez também vai ter coisa nova a me oferecer. E, por último, foi a inclusão de novas fontes de informação que antes não eram contempladas no site. Mais especificamente, no nosso caso lá na Fiocruz, o repositório institucional do Fiocruz, o ARCA, que ele não era mencionado anteriormente, até porque ele foi criado há relativamente pouco tempo, mas ele não era apresentado como uma fonte de informação também para as bibliotecas virtuais. E o repositório é para a Fiocruz a sua base de dados institucional. Né? É o todo da Fiocruz contemplado nessa base de dados, nesse repositório. E as BVS ainda não faziam uso, não apresentavam para os seus usuários, para os seus visitantes, essa base de dados. Então, nós tínhamos que acrescentar em todas as bibliotecas virtuais também o conteúdo do repositório institucional. E também fazer utilização ampla das fontes de informação do FI-Admin, da BIREM. Porque alguns dos sites ainda estavam buscando informação em LiuDBI. Né? Eles ainda executavam pesquisa no LiuDBI. Né? Eles não executavam busca no IACI. Eles não ofereciam ainda informação oriunda do LIS, do FI-Admin, do Direv, do FI-Admin. Né? A gente ainda não fazia uso do FI Multimídia, né, que durante o período da pandemia nós passamos a adotar em algumas BVs. Então, havia também essa necessidade de incluir novas fontes de informação que anteriormente não estavam disponíveis e agora estavam. Tá? Próximo, Léo. Sim. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui alguns procedimentos que a gente adotou, mas, assim, na verdade, são algumas etapas do trabalho, né, da maneira como a gente trabalha e desenvolve essa atualização, essa reformulação das novas BVS que a gente vem desenvolvendo lá, né, na BVS Fiocruz.
É claro que esses pontos que eu vou trazer aqui são assim mais em linhas gerais, tá? Tem algumas etapas que a gente resolveu não colocar aqui porque senão ficaria algo muito detalhado. Por questão aqui do nosso tempo de fala, a gente vai colocar aqui só os pontos assim mais importantes e que a gente acredita que vão orientar, tá? Vocês aqui Qualquer nessa. coisa, a gente está disponível. Sim, sim, podemos detalhar com mais riquezas de, né, essas etapas. Vamos lá. Então, primeira etapa que a gente faz, assim, uma ideia que a gente teve de trabalho, é que a gente pega o site atual, que seria, vamos chamar assim, atual será o antigo, né? Mas seria o que está lá com as tecnologias que a gente acredita que ainda estavam defasadas, né? A gente tira um print dessa tela, mas de todo o site, para que a gente possa ir para essa etapa seguinte, né, que seria avaliar, né, dentro desse site, como a gente poderia encaixar melhor esses conteúdos, adaptar melhor esses conteúdos com esses novos componentes tecnológicos que a gente tem, né? Então, seria olhar para o site antigo, analisar aquela informação e onde ela iria se adequar, né, na nova versão, né, reformulada do site, né, ao novo E o que padrão. sai fora também, né? E o que saía também, que estaria, né, defasado, que estaria já em desuso. Então, a gente tem meio que um roteiro, né, onde a gente compara, né, onde cada conteúdo, né, conteúdo versus componente, né, onde cada conteúdo vai se adequar melhor, né, e entrar nesse novo site, assim, já ganhando o destaque que aquele conteúdo merece, né? Seria um conteúdo mais relevante, ele vai ter mais destaque, né? Se é um conteúdo mais específico, a gente coloca em outra caixinha lá no site, enfim. A gente vai desenvolvendo e desenhando o site de acordo com, né? Encaixando esses conteúdos e vai desenvolvendo assim o site. Então, o próximo passo que a gente faz a gente, como o Marcos Mori também falou, a gente aqui na Fiocruz também trabalha com 2 servidores, né? Um servidor de homologação, que seria o servidor de testes, né? Onde a gente desenvolveria o site, faria testes e desenvolveria o site, né, nesse servidor. E depois, né, teria o servidor de produção, onde seria, né, o site que está disponível para todo mundo acessar, o site, né, oficial, propriamente dito, né? Então, a gente primeiro faz a instalação de uma nova instância WordPress, né, vazia, zerada, neste servidor, né, de homologação, tá? Neste servidor de homologação, a gente já instala os plugins, tanto os do BVS Site, que são, né, os primeiros que a gente tem que instalar, né, que dá toda a sustentação ao site, e os outros complementares, né, que são esses que o Mori também falou, que são os homologados pela BIRE. Tá? Então, a gente faz uso de alguns, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês quais são eles que a gente faz uso. Uma outra etapa, né, a próxima etapa, é a gente criar os elementos visuais para essa nova BV. Né? Neste momento, a gente cria também os elementos visuais específicos, ou seja, mais adequados para aquela biblioteca virtual. Vocês vão perceber quando a gente mostrar aqui as bibliotecas virtuais que a gente vem reformulando, que cada a gente tem a mesma estrutura, porém o visual sempre está adequado com o tema, tá? Seja na cor, seja no formato dos ícones, enfim. Então a gente sempre tenta aproximar o visual nesse sentido. Tá? Cada biblioteca virtual vai ter um visual, né, na mesma estrutura, porém com os elementos visuais voltados para aquele tema, por exemplo. É uma coisa que a gente esqueceu de acrescentar aí, que para cada site, para cada BVS, você cria anteriormente aquele esquema de cores. Ah, sim, o esquema de cores, exatamente. A paleta de cores que a gente cria, através de um sitezinho que já faz isso com um critério de contraste, pensando na questão da acessibilidade também. Tá? Então, o site, a gente cria a paleta de cores já, né, neste site, e este site já escolhe as cores para a gente que são adequadas, né, com relação ao contraste. Então, é assim que a gente faz. A gente se baseia nessa paleta de cores para desenvolver todos os elementos visuais do site. Tá? Bom,
Aí a gente começa a colocar os conteúdos, né, os conteúdos do site, entre aspas, antigo, para este novo site, né, nos componentes novos, a gente faz essa adequação. Depois, a gente configura alguns componentes que seriam assim, específicos para aquela BV, como, por exemplo, a questão da barra de pesquisa, ou o formulário de contato, enfim, cada componente a gente vai fazer uma espécie de personalização, né, de acordo com aquela temática, com aquela BV. Depois a gente faz alguns testes, né? Tem uma fase de testes que a gente basicamente procura se tem algum link quebrado, ou se tem alguma coisa que a gente colocou no lugar errado, ou se o nome da sessão está grafado corretamente, enfim, faz todo um teste, né? Uma espécie de controle, né? Para ver se está tudo certinho antes de fazer a migração para o servidor de produção. Antes de fazer a migração desse novo site para o servidor definitivo, que seria o de produção, a gente faz também um backup do site, entre aspas, antigo, tá? Que seria o site atual, mas né, a versão que seria a mais antiga. A gente utiliza o plugin Duplicator, tá? Para fazer esse backup, porque o Duplicator, além de copiar fazer o backup de todo o conteúdo do site, também copia o banco, tá? O WordPress tem um banco onde as informações estão armazenadas no servidor, e esse plugin Duplicator faz tanto a cópia do conteúdo quanto do banco também. Então, é a cópia completa de todo o site. Aí a gente faz o mesmo processo com o site novo no servidor de homologação, a gente cria uma exportação desse novo site no servidor, e por fim, né, vai importar esse novo site para o servidor definitivo. Tá? Então, essas seriam as etapas aí do processo de trabalho para criar, né, reformular as novas BVs. Vai, Adilson. Então, nada disso seria possível sem a colaboração inestimável dos nossos colegas da Bireme. Né? Então, eu vou falar agora um pouquinho de como se deu esse processo de cooperação. Nós iniciamos esse processo de revitalização das nossas BVs ali por volta de setembro de 2020, por conta do seminário comemorativo de 20 anos do Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de Integridade em Saúde do IMS da UERJ, que vem a ser a Secretaria Executiva da BVS Integralidade em Saúde. Como eles estavam promovendo esse evento, estavam para promover esse evento, acho que o evento acabou sendo em novembro, né? A gente pensou, por que não, por ocasião da comemoração, a gente já não apresentar a BVS Integralidade em Saúde com o novo visual, com os novos conteúdos, né? Então, foi quando a gente deu o chute inicial nesse processo de reformulação de todas as nossas BVs. Então, nesse momento inicial, a gente pôde contar com a colaboração inestimável do senhor Marcos Mori, aqui presente, né? Colaborador de muito longa data, né? Com a Marina Vicene, tá? Mandou para a gente um código CSS que a gente estava tendo lá, batendo cabeça, tendo dificuldade, ela disponibilizou para a gente. E a senhora Juliana Souza, também aqui presente, que deu o caminho das pedras todos para a gente na época e até hoje atua como nossa conselheira, é o fiel da balança. Quando a gente não consegue chegar num acordo, pô, ficou bom, não ficou bom, quem a gente consulta? A gente convoca a Juliana. Tá? Então, fica aqui nosso agradecimento aos três e a toda a equipe da Bireme, que, de uma forma mais direta ou indireta, também colabora para o nosso trabalho. Próximo, Léo. Então, lá em 2020, né, a gente teve uma primeira conversa, uma primeira reunião com a Juliana, e ela nos apresentou
assim, como um exemplo de BBS estava dentro, assim, né, bem próxima do ideal, do que seria desejado, que era a BVS de odontologia, né? Também nos indicou uma série de plugins que estavam sendo usados pela BIREM, né, que estavam homologados pela BIREM, que poderiam oferecer os recursos para que nós construíssemos, né, essas novas interfaces próximas da BVS odontologia. E também ela nos deu uma consulta assim, muito importante com relação a determinados conteúdos existentes nas nossas BVs que já tinham caducado. Que antigamente eles eram praticamente padrão nas bibliotecas virtuais, mas que já tinham caído em desuso. Era link para determinadas redes de colaboração, né, para determinadas instituições, bases de dados que já não existiam mais, né, coisas nesse sentido. Então, facilitou, né, que nós fizéssemos uma faxina, né, nas BVS que seriam reformuladas. Como eu disse anteriormente, a Marina de Sene, programadora visual da BIREM, ela nos forneceu um CSS, né? Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o que vem a ser uma folha de estilo, mas, enfim, essa folha de estilo que ela nos forneceu resolveu vários dos problemas de adequação visual que nós estávamos encontrando, né? Assim, a gente faz aqui uma confissão de que eu e o Léo não somos profundos conhecedores de folhas de estilo, e ela ajudou a gente a queimar uma etapa enorme do processo. Tá? Próximo, Léo. Bom, esses são alguns plugins e eu queria ressaltar que esses são os plugins e apenas esses são os plugins que a gente usa na reformulação do nosso site. Então, são apenas esses mesmos que estão aí, fazem parte daquela lista, né? Esses que são indicados pela BIREM, melhor dizendo, seriam o que o Mori colocou como os homologados, né? Pela BIREM. Não vou ler cada um deles, né? Vocês vão ter acesso depois a essa apresentação, então depois vocês podem olhar com calma o nome de cada um deles que a gente usa. A gente usa também, claro, os plugins a gente chamou aqui de nativos das BVS, né? BVS Site, Ligirev, e alguns que a gente também, por expertise, né, por experiência própria, a gente acaba utilizando, tá? Eu vou mostrar agora para vocês onde é que a gente usa esses plugins, né, só para ilustrar, mas depois também vou mostrar o site mesmo, de verdade. Esse slide aqui, então, é só para mostrar onde é que a gente usa, só para situar onde é que cada plugin, né, é utilizado aí quando eu mostrar o site. Então, o plugin, por exemplo, do Max Mega Menu, a gente usa para fazer o menu, né, drop-down. O Image Hover a gente usa para fazer alguns botões aí do nosso site, né? O Meta Slider a gente usa para fazer a área de destaques, né? São slides, páginas que a gente coloca ali, imagens, né, que tem um apelo visual maior e a gente coloca na área de destaque. É o outdoor da nossa BVS. Como se fosse outdoor, exatamente. E o Page Builder, vocês não conseguem visualizá-lo aqui em ação, porém, o Page Builder, na verdade, é o que estrutura todo o site, né? É o que faz todo o desenho, toda a estrutura do site, essas caixinhas aí, o formato do site, ele é desenhado por esse plugin, que é o Page Builder, né? Os outros plugins que eu coloquei ali também, que a gente usa, né? A gente usa esse All-in-One SEO, que é o que faz tipo um breadcrumb, né, o caminho das páginas. A gente usa o Contact Form 7 para fazer o formulário de contato, e esse Recaptcha, né, que evita aquela coisa do spam, né, de alguém, ou, sei lá, um robô malicioso, um script malicioso faça spam, né, utilizando esse formulário. Então, esse plugin dá essa segurança também. O Recaptcha, na verdade, não é um plugin, ele é uma funcionalidade integrada do plugin Contact Form. Exatamente, perfeito. E deixa eu fazer também uma observação com relação ao All-in-One.
SEO, a gente aí a gente está mostrando Uma que função. nós utilizamos fazer o breadcrumb para poder retornar para a página anterior. Mas ele tem muito mais funcionalidades do que essa. A principal dele é fazer o Search Engine Optimization, que a gente, aos poucos, também está tentando implementar nas BVs para elas virem melhor ranqueadas nos mecanismos de busca, né? Mais especificamente no Google. Uhum. Perfeito. Adilson, você acha que eu devo mostrar agora os sites para a gente otimizar aqui o nosso tempo? O que você... Qual seria o próximo? Não, o antes e depois. Vamos mostrar. Mostra assim o antes e depois, aí depois a gente entra no isso. Tá, perfeito. Vou mostrar aqui algumas comparações aqui, tipo, de como o site era e como ele ficou na nova reformulação. Do Então, lado por exemplo, esquerdo, o antigo. como ele era anteriormente, do lado Perfeito. direito, como ele está atualmente. Isso, perfeito. Então, vocês percebam que existia até um espaço em branco no lado esquerdo e direito do site, um espaço ocioso, né, que está delimitado aí, né? Então, e também muito Zona conteúdo. morta. Uma zona morta. E todo um conteúdo textual. O site era muito assim. Então, a gente trouxe para um site mais clean, né, mais limpo, né, e com esse conteúdo com um apelo visual maior. Tá? Então, da direita é o site como ele está agora, na reformulação. Seria a BVS Fiocruz, que é o nosso... BVS Fiocruz. BVS Exatamente. institucional. Sim, a BVS institucional. Essa aqui já é uma BVS temática, que é de educação profissional e saúde, como ela era do lado esquerdo, né? A mesma coisa, não tinha praticamente nenhum elemento visual no site, né? A não ser o banner. E do lado direito, né, o site já reformulado, com todos esses plugins que a gente vem utilizando. Tá? Então, a diferença, neste caso aí, é bastante grande a diferença visual e também na questão da organização e dos conteúdos, né? E, por fim, a BVS Arouca. Ela era assim, e eu queria até destacar que... Deixa eu fazer uma observação com relação Sim. à BVS Arouca. Até então, a gente vem falando Perfeito. da BVS Fiocruz, que é a BVS institucional, tá? E nós temos as BVS temáticas. Já reformuladas, nós temos integralidade em saúde, foi a primeira. Logo em seguida veio doenças infecciosas e parasitárias. Depois veio Arouca. a Arouca. Depois BVS Fiocruz. Educação politécnica em saúde, aleitamento materno. Tá? Perfeito. A BVS Sérgio Arouca, ela é um ponto fora da curva, por quê? Ela é uma biblioteca virtual biográfica. Né? A Fiocruz conta com algumas dessas bibliotecas virtuais. Nós temos a Adolfo Lutz e a Carlos Chagas, né? Que não ficam sobre a nossa gerência, são geridas por outra unidade da Fiocruz, a Casa de Oswaldo Cruz. Nós geríamos, desde a criação, a biblioteca virtual Sérgio Arouca. Então, o visual original dela era esse que vocês estão vendo aí. Tá? Uhum. Observa que, por ser uma biblioteca virtual biográfica e não temática, a gente pode se dar ao luxo dela ser totalmente fora daquele padrão que a gente apresentou até agora. Tá? Mas ainda assim usando os mesmos plugins, né? Observa que ali, ela está até com uma mensagem de erro, porque ela ainda usava aquela tecnologia Flash. Não sei se alguém aqui ainda se recorda disso. Mori recorda que Mori já tem idade, né? Que foi descontinuada. Tá? Por segurança, inclusive, né? Por questões de segurança, por Flash não é mais executado, né? Nos browsers. Ela tinha esse tamanho fixo, tá? Largura de 800. Era 800 por 600, provavelmente. Sim, né? Que era os monitores antigos. mais antigos e tal. Né? E nos monitores mais atuais, ela ficava com toda aquela área ali do lado direito ociosa. Né?
Então, nós também usamos dos mesmos plugins homologados pela BIREM para reformular essa BV biográfica. Pode seguir, Léo. E ela agora se encontra com esse visual. Tá? Por isso que é um pouco diferente, né, do padrão que a gente vem fazendo com as demais BVs, justamente por isso, por ser uma BV biográfica. Né? Então, a gente pode fazer algo mais, né, interessante visualmente. Até porque o enfoque, né, mais do que as fontes de informação, no caso da biográfica, é a trajetória do biografado. Né? Então, a gente se dá a liberdade de brincar um pouco com o visual da BV biográfica. Tá? Agora a gente pode apresentar Então, só para avisar o pessoal, a gente já está finalizando, tá, pessoal? Então, é só para... Eu vou colocar aqui os... Já quiser deixar no último slide lá. Vou colocar, deixa eu só... Então, vou trazer rapidamente aqui, só para vocês acompanharem como é que ficaria o visual, né? E eu queria mostrar que esses botões aqui, esses plugins, fazem um efeito visual bastante interessante, né? Como vocês podem ver, tá vendo? Tem todo um apelo mesmo. Como a gente vai apresentar várias, vamos observar o seguinte. Como a Juliana ressaltou na apresentação dela. Tem padrão. Então, a gente começa lá em cima com a barra de informação do governo. Tá lá o Brasil, coronavírus, governo transparente, a opção de ativar o leitor em libras. Tá? Depois, banner, né? Logo da BVS, banner com a identidade visual dessa BVS específica. Abaixo do banner, menu. Abaixo do menu, a caixa de pesquisa. Né? Que, dependendo da BVS, vai oferecer diferentes opções de pesquisa. O básico é a busca no IACIS. No nosso caso, lá, a gente também costuma acrescentar o repositório institucional. E, quando chegar, por exemplo, na doenças infecciosas parasitárias, a gente acrescentou uma busca específica dentro de uma coleção. Depois, literatura científica. Agora mostra aí os efeitos. Aí a gente usou o Image Rover. Perfeito. Aqui também, Image Rover. Aqui o MetaSlider. Ali, no caso, seria a linha dos temas da BVS. Sim. Como essa aí é a BVS institucional, né, a gente colocou os links para as outras bibliotecas virtuais. Aí tem os RSS, né, que a gente usa também. Nosso outdoor, que a gente tem usado as BVS para divulgarem as BVS, né? Tem eventos, né, pontuais, né? E a gente também tem aproveitado para destacar as outras BVS temáticas. Aí a gente usou MetaSlider. Aqui também Image Rover, nas outras fontes, tá? E aqui também é MetaSlider. Aqui é MetaSlider, porém está parado aqui, não está fazendo a questão de transição, porque tem poucos ícones, então, tem poucos banners, então está mais estático aqui, tá? Vamos mudar agora a BVS aleitamento. Sim, e o rodapé, com a Secretaria Executiva, perfeito. Agora vou passar mais rapidamente, só para vocês compararem, né? Mesmos elementos, tá? Só que com um visual mais adequado para o tema de aleitamento materno. Já mudou a paleta de cores, né? Sim.
Aqui percebo que tinha um elemento que a gente criou, né, para fazer menção à rede BLH, né? E, enfim, basicamente os mesmos elementos, só que agora já está funcionando aqui o MetaSlider, porque tem mais ícones aqui. Vale mencionar, assim, que construindo dessa forma, a gente acaba tendo uma certa modularidade dentro da página. Então, se a gente percebe assim que uma BVS tem um conteúdo bem específico dela que não aparece nas outras, a gente pode, dentro de certos limites, liberar um espaço aqui, outro ali, e acrescentar esses conteúdos, de modo que nada se perca, né? A gente vai, mas isso aí não se encaixa no padrão, vamos descartar? Não, não vamos descartar. A gente vai simplesmente movimentar esses módulos, esses componentes, de forma que aquele conteúdo entre, né? Por exemplo, vídeo e downloads, né? São dois componentes que a biblioteca virtual de doenças infecciosas e parasitárias tinha que as outras não tinham. Então, a gente insere esses componentes no modelo. Também usando só, né, praticamente plugin nativo ou plugin homologado. Perfeito. Isso, acho que nós já estouramos o tempo, né, Juliana? Desculpa. Um pouquinho, mas pode seguir, Léo. Não, isso. Não tem muito mais que só mostrar só exatamente, passar aqui o site, vocês verem como é que são, que talvez na integralidade. E a Aruca, tá vendo? A Aruca que é mais, né? Diferente, né? Que tá bem diferente. Esses azulejos aqui, Juliana, o fundo, né? Essa imagem de background, não sei se dá para ver na apresentação, Sim. São, inclusive, uma fotozinha dos azulejos do castelo. A gente colocou aqui, usou como background, para deixar mais no tema, né? Que bacana. Muito bom. E é isso, é isso. Isso tudo está aberto, tá, gente? Pode visitar, não precisa fazer cadastro, nem nada. Tá aqui só nossos os endereços e vocês vão acessar depois na apresentação. Então, vocês, quando estiverem assistindo, deem pausa no vídeo para pegar os endereços e os nossos e-mails aqui também, tá? Muito bom. Estamos à disposição. Adilson, Léo, Luciana, muito obrigada por compartilhar a experiência. Imagina, prazer. Eu acho que foi um trabalho, né, Adilson, muito bacana que a gente iniciou. E, assim, com o WordPress, a gente tem infinitas possibilidades, né? Eu mostrei, o Mori mostrou, vocês estão apresentando aí. Existem muitos plugins, então a ideia dessa apresentação de hoje é realmente a gente apresentar para a nossa rede as possibilidades que a gente tem hoje para reformular os portais de BVS, seguindo o modelo BVS, né? Porque a gente não precisa sair desse modelo, então é o trabalho em rede, é o trabalho descentralizado, é pensar no conteúdo de acordo com o nosso usuário e trazer esse conteúdo de uma forma mais dinâmica, mais organizada, mais visual, né, do que textual. Acho que hoje a internet ela possibilita isso também, né? Quando a gente fala de antigamente, era aquilo que tinha, né? O BVS Site ele foi desenvolvido pela BIREM e serviu durante muitos anos, né, para a gente trabalhar e o acesso à informação científica e técnica. Só que a gente tem que avançar, tem que acompanhar os desenvolvimentos, os avanços tecnológicos, e a ideia dessa sessão foi justamente essa, né? A gente não só pensar tecnologicamente, mas também pensar no conteúdo. Eu acho que vocês têm feito um trabalho excelente com a Fiocruz. A gente tem feito alguns trabalhos também internos em projetos, com outros parceiros também, e pensando muito nisso, né? Conseguindo juntar a necessidade do usuário, conseguindo juntar o uso do WordPress e, né, conseguir desenvolver algo um pouco mais dinâmico. Gostaria de abrir o microfone para a nossa rede. Se alguém de nossa rede tem alguma pergunta, alguma dúvida, já estamos um pouquinho adelantados do horário, mas o tema é muito interessante. Eu me quedaria acá mais um par de tempo, porque é muito interessante. A mim me gusta muito este tema.
pero se alguém da rede tem algum comentário, se quer fazer alguma pergunta. Mori? Eu não sou da rede, né? Não, eu só queria compartilhar com a Dilson e com o Léo, que a gente usou o Duplicator, mas agora a gente começou a usar o WP Migrate DB. E estamos numa fase de até comprar o plugin, né? Por quê? Porque também nós, as nossas instâncias de WordPress, a gente trabalhava com bastante subsites, né? E agora, quando o subsite tem uma característica de um outro site mesmo, e não de uma página, a gente instala um outro WordPress, baixa esse cara, entendeu? Porque desafoga o banco do WordPress principal e você pode fazer atualizações separadas, né? Porque não fica no mesmo WordPress. Então, e esse da Migrate DB a gente está querendo comprar porque ele faz um teste. Vimos que tem esse recurso, mas nós não testamos, né? Que ele pega uma instância de WordPress que tem vários subsites e desagrega, entendeu? E, tipo assim, o que é subsite vira um outro WordPress. Então, a gente está pensando em comprar nesse por causa dessa razão. E compartilhando também outras questões, tipo assim, vocês usam esqueci o nome aqui, cadê? O Page Builder, né? Então, na análise da Marina, tudo, ela começou a gostar bastante do Elementor, né? Então, é uma opção também que parece que faz até mais do que o Page Builder. E, por outro lado, o Márcio, que é outro design gráfico nosso aqui também, programador visual, melhor assim, ele disse que o editor do WordPress, o Gutenberg, também tem muito recurso, cara, quase igual um Page Builder, um elemento. Mas a gente está analisando ainda, né? Então, queria compartilhar com vocês essas que a gente está avaliando, assim, por enquanto ainda, né? Como o WordPress é muito dinâmico e tem distintas possibilidades, isto avança muito rápido, não? Então, sempre estamos aí buscando conhecer mais plugins, conhecer mais da comunidade para estar aprimorando e melhorando os portais de acordo com os conteúdos. Então, sempre estamos aí atualizando, probando novos plugins, novas ferramentas para melhorar este desenvolvimento. Também compartilhar rapidamente com vocês a última BVS que nós trabalhamos em atualização, que é a BVS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que já estava, como comentou a Dilson, utilizando o WordPress, mas com um modelo um pouquinho mais antigo, e agora com a nova carita, com os conteúdos melhor organizados por secções. Então, isso é importante. Además do desenho gráfico, é organizar o conteúdo. Então, acá estamos trabajamos melhor em la organização, ao acesso às fontes de informação. Acá são os destacados, acá é uma secção de formação e educação que a BVS tem, as notícias, a rede. Então, o WordPress possibilita uma infinidade de opções para que nós podamos trabalhar. Podemos organizar os conteúdos e os portais de acordo com o que têm. Então, creio que é um incentivo a nossa rede a trabalhar, a preocupar-se com esta informação, porque o mais importante é ter a informação atualizada, pero como nós oferece e brinda esta informação a nossos usuários também é muito importante. Bem, não sei se alguém da rede quer comentar algo, se tem alguma pergunta, se não, creio que nós podemos encerrar nossa sessão de hoje, agradecendo muito a Dilson, Léo e Luciana, agradecer também por o reconhecimento ao trabalho que estamos fazendo em conjunto, e creio que é isto. Não sei se há alguém que quer comentar. Eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite, né? Para nós é um reconhecimento do nosso trabalho e a gente agradece muito, né, vocês terem convidado a gente. Lo que tiene câmera, não sei se Juanita, se ellos podem abrir as câmeras, pero quem tiene se pode para nós hacermos um registro deste encontro. Mira que o contacto e as ações não cierram por acá.
Adilson, Leo, Luciana estão disponíveis, fazem parte da rede BBS, estão conosco, então também se alguém quer contactar-se, compartilhar, cambiar experiências, eles também estão à disposição e vocês podem contactá-los, assim como nós de Bireme também. Bien, então, Lu? Eu quero agradecer demais, foi ótimo, foi muito bom. Mori, eu estava com saudade de você, maior tempão, hein? É verdade, Lu. Vamos ver se um dia a gente chega presencial novamente, né? Ai, eu tô torcendo. Passar um final de semana em São Paulo. Sim. Um beijo grande, agradeço demais. Quero parabenizar o Léo e o Adilson, porque a apresentação foi ótima, foi muito bom. Né? Muito completa. Muito bom. Muito Gente, obrigada. Muito obrigada a vocês, a Bireme, a rede, que está até agora com a gente aqui, né? Foi muito bom. Muito obrigada, então. Até a próxima sessão. Na próxima semana vamos falar de contribuições, de la gestión de base de datos. Sueli, estou mirando Sueli aí. Vamos falar de gestão de base de datos, gestão de nossa rede, gestão de las fuentes de informação. Então, contamos com a participação de todos também. Um abraço, boas tardes, estamos em contato. Um beijo, tchau. Tchau, gente. Boa tarde.